Família! Bem-vindos a mais um Real Talk sem tabus, a verdade exposta. Eu sou a Diva, este é o Splash e este canal tem como finalidade expor o que o mundo normalizou com a verdade de Cristo. E se és novo aqui, bem-vindo! O tema de hoje, vamos a outro drumroll. O que deixas entrar pelos teus olhos. O que é uma continuidade do que entra pelos teus ouvidos, porque quando assistimos coisas também ouvimos 99% das vezes, porque eu sei que não tem som. Anyway, para todos os versículos que eu aqui citar antes de começarmos, por favor, a referência estará no vídeo claramente. Vá lá, abra a tua Bíblia, lê e deixa que o Espírito Santo te dê o insight. Aprenderás muito mais se for revelado pelo Espírito Santo e poderás ver o contexto também. Continuando o nosso tema, o que deixas entrar pelos teus ouvidos e olhos. E vamos focar mais em séries, filmes e um bocadinho de redes sociais, o scrolling. Mas esse vai ter que ter um outro episódio focado só naquilo, então eu não vou tocar só na superfície. Vamos começar por comparar os shows que são passados agora e antigamente eu me refiro de 2010 para baixo, ok? Eu posso até esticar 2015. Eu cresci a assistir Disney e talvez um outro filme. E mesmo que alguns dos conteúdos tipo, eram explícitos, vamos dizer, fumar ou beber, podemos concordar que, por exemplo, as pessoas não se vestiam de forma tão provocativa, as cenas sexuais não estavam só ali à torta e à direita, tipo a cada 5 minutos, havia um bocadinho mais de restrição. Só para não falar também da comunidade LGBTQ. Eu não estou aqui para julgar, mas são coisas que ultimamente são muito expostas em quase tudo, até em shows para crianças. Show para crianças menores já contém conteúdo LGBTQ. E não vou vos mentir, o copycat, ou seja, o diabo, é assim que eu lhe chamo, ele tem uma agenda, né? É tipo, Deus criou o mundo, ele criou coisas e deu-nos regras. As regras não são mais, se tipo formos a pensar, são para nos proteger. Quando ele diz não faz isso e aquilo, é porque geralmente é para o nosso bem. Quem nunca aqui, os teus pais falam, não toca aí. Você, não, vou tocar. Depois viste a consequência dos teus atos e sabias que, eu estava muito melhor nas flash não tocando ali e deixar como está. É a mesma coisa, ok? E muitas das vezes, de tanto assistirmos tais séries ou tais filmes, depois essas agendas, os ideais que são passados por eles, entram no nosso coração. E o nosso coração é o nosso bem mais precioso, porque é um dos caminhos que dá para a nossa alma. Percebes? Estou ficando entusiasmada. E falando do coração, não biológico / fisiológico que bombeia sangue, mas Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida, ou seja, o que deixas entrar aqui, depois entra aqui, e basicamente os teus pensamentos ditam a forma como tu te moves. Se tu és contra beber álcool, você não vai simplesmente chegar e beber álcool. A mesma coisa quando nós deixamos entrar qualquer ideal que é preached, que é mostrado na televisão e na social media. Tu vais acabar seguindo o que aquele ideal diz, porque entrou aqui e agora ficou aqui. É como se aos poucos estivesse a construir uma parede com o que está à tua volta. Tem, por exemplo, é que nem aquele meme do autocarro, acho que eu vou ter que pôr essa foto aqui, do autocarro que tem os pais felizes a olharem para a paisagem bonita, tem um meio triste a olhar para a parede e tudo mais. É o mesmo que acontece quando nós deixamos qualquer coisa entrar. Para aquele que guarda o seu coração, a paisagem continua bonita, sempre ele consegue olhar para além, mas para aquele que o coração está cheio de coisas não muito boas, ele está meio triste, gloomy. Fonte, se pensamos em uma fonte de água, nós somos feitos 70% de água, né? Quer dizer que precisamos sempre, diariamente, a ingerir líquidos. Eu espero, né, que no teu caso seja maioritariamente água. Então, vês como a água é vital para o nosso corpo. Ou seja, o que nós pusemos aqui, nós somos fontes.
fontes de vida, então o que nós ingerimos é o que acaba por sair. E se não é boa coisa, well, nós não podemos, você não vai conseguir fingir sempre, não dá, simplesmente não dá. Nós estamos vivos, quer dizer que carregamos vidas em nós, concordas? Pelas experiências que vamos tendo com outras pessoas, nós acabamos bebendo das fontes de vida de outras pessoas, ok? Então, essa fonte de vida está conectada à nossa alma, porque o nosso coração é muito relacionado a emoções. E a alma, para que conste, é diferente do espírito. O espírito é uma coisa, a alma é outra. A alma é vontade, emoções, mente. Esses três formam a alma. A alma é como nós percebemos, como a nossa carne interioriza o que nós fazemos ao nosso redor. Por exemplo, eu assisti um filme amoroso, eu fiquei tipo, oh, isso e aquilo, oh, cute. Aí, essas são as minhas emoções, né? Não sei como descrever, né? As minhas emoções estão relacionadas ao meu coração, depois é processado e mandado para a minha mente, e a mente depois vai formar a minha vontade. A vontade é querer, faculdade que tem um ser humano de querer, escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Vês o processo? Então, o que dás de comer à tua alma é super importante, porque ela passa por um ciclo e isso afeta a tua vontade. Vamos para o próximo ponto. Okay. E para muitos de nós que, vamos dizer, estávamos, vamos usar o passado, né? Estávamos no mundo. Geralmente quando viemos pela primeira vez ou voltamos para Cristo, às vezes é um bocadinho difícil deixar os nossos hábitos passados, especialmente o que damos de comer à nossa alma. Essa transformação é contínua, não acontece da noite para o dia. Eu acho que é assim que se diz, porque é nessa caminhada que vamos passar por uma metanoia, por uma transformação da mente. Se eu tiver que dar um exemplo, eu não sei se és familiar com essa história, se não, depois te encorajo a ler a partir da história de José. A escritura está aqui embaixo, tipo, o versículo está aqui embaixo, da história de José, Gênesis até o capítulo Êxodo e Números. Esses 3 livros, eles falam do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Eles estavam no Egito, o Egito simboliza o mundo, eram escravos, depois Deus lhes libertou. E eles passaram muito tempo no deserto, porque a sua mente precisava ser transformada. Eles estavam com hábitos do Egito. Eles não conheciam Deus, não sabiam quem era Ele. O Todo-Poderoso, o Amoroso, o Justo. Não lhe conheciam. Tiveram para passar por essa transformação da mente. Mas no meio dessa transformação, não quer dizer que Deus nunca deixou de prover por eles. Eles tiveram experiências de milagres grandes. Então o que eu te quero dizer é, se estás por entrar ou se estás a pensar em desistir, continua. Tipo, não é fácil, mas é no meio dessa caminhada que tu vais experienciar milagres. Milagres pessoais, milagres na tua vida. Só o Senhor sabe o que Ele fará com a tua vida, com a minha, mas tu irás testificar do que Deus faz na tua vida. E essa metanoia também envolve cortarmos certas coisas. É sério. Vai chegar um ponto que há certas coisas que tu simplesmente verás e fica tipo, isso já não me cabe, porque eu estou a assistir? Isso é sério, você senta para assistir 23 minutos ou 1 hora ou 2 horas de um filme ou de uma série que nunca mais vão voltar. What are you getting from it? O que estás a aprender? What are you taking from it? É o teu tempo que não volta. Então tem que ser alguma coisa que vai fazer bem a tua alma, percebes? E antes de eu entrar de como podes fazer isso, quero te ler só mais um versículo para te ajudar a perceber o meu ponto. Okay. Mateus 23, capítulo 23, 25 a 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Eu escolhi este porque, mais uma vez, vou dizer que eu sou angolana, né? Então eu sei que a minha cultura tem isso de viver de aparências. E é para te mostrar que Jesus está muito mais preocupado com o teu interior do que o teu exterior. Porque lembra-te do provérbio, as fontes da vida, tu dás o que está aqui dentro. Então se o que está aqui dentro é escuro, tu só consegues mostrar a escuridão. O teu exterior não vai conseguir levar isso que tu finges ser por muito tempo,
Porque não encontras realização. É só fiz isso e eu vou estar aqui, pronto, a viver da pressa, eu vou voltar para casa e o vazio vai continuar. So, antes de começarmos essa jornada, sinceramente, eu quero que te perguntes se Jesus estivesse aqui ao meu lado, eu assistiria isso à frente dele? Isso é algo santo, algo que ele ficaria tipo, meu filho, vou escolher tipo... Porque deixa-me te dizer, ele está sempre connosco, quer tu lhe tenhas aceitado ou não. Deus é tem uma palavra, omni, alguma coisa, que significa que ele está em todo lado. Ou seja, ele vê nessas ações, porque ele é justo, né? Onde ninguém vê, podes crer que Deus vê. Podes crer que Deus vê. Isso não é para te condenar, é para te chamar a atenção que Deus também é muito cuidado. Ok, vamos à parte mais prática. Então, essa limpeza precisa de envolver o teu meio, mas como podes fazer isso? Muitas das séries da Netflix, eles mostram, eu vou começar pela Netflix, mostram o tipo de conteúdo. Se envolve álcool, se envolve linguagem não muito boa, se envolve drogas, cenas sexuais, you name it, é muita coisa. Apesar de, ao invés de dizer o programa familiar, nem todos os programas familiares estão isentos de ter essas coisas, ok? Então, eu vejo trailers, podes ver trailer e julgar e ver, não, isso não é bom. Especialmente se é de alguém que tipo, não, eu está a ter dificuldade em deixar, por exemplo, de beber ou deixar pornografia. Eu não sei se essa palavra podia coisa, né? Enfim, está a ter dificuldades de deixar essa vida, então tens que te abster de programas que promovem esse tipo de vida, número 1. E novelas também, sim, o drama é muito bom, mas se for drama com a cada 5 minutos esse tipo de cenas, mais vale você não assistir. E eu só cresci a assistir novela, então eu sei, eu já não assisto novela, mas eu sei. E vais que, mas agora muitos shows são assim, assisto o quê? Eu pensei em ti e vou deixar programas na descrição que tu podes começar por ver. Eu conheço poucas séries, mas encontrei um bom número de filmes. Se tu souberes o que é bom, tu vais facilmente conseguir filtrar o que não deves assistir. E eu sempre digo, envolve o Espírito Santo nessa ação, porque o nosso julgamento não é bom, o nosso julgamento é carnal. Mas maior é aquele que está aqui dentro, porque depois ele venceu o mundo e tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu espero que isso também é um convite para que tu aceites no teu coração. Porque há muita coisa que nós somos, como seres humanos, pela carne nós somos muito limitados, mas no espírito, eu disse no vídeo passado, tudo é espiritual. Então, no espírito tem um poder imenso. Então o espírito vai te guiar nessa decisão. Porque eu não vou te mentir, pelo menos eu ainda assisto algumas séries, mas eu filtro. Eu não posso assistir tudo. Por exemplo, eu amava essa série, foi assim que aconteceu. Mas a diva atrás que assistia essa série 1 milhão de vezes e eu tentava essa série de novo, eu não consigo. Mostra um monte de dias que não são bons. Ou ouvi uma série no YouTube que eu gostava muito. Eu dizia palavrões, eu já não digo palavrões. Aquela série a cada 5 minutos dizia palavrões. Se falar, uma semana assistia aquela série e eu já estava a dizer... Não, eu não dizia, mas pensava em dizer palavrão. Só para ver o que eu andei a dar no meu coração, entrou na minha alma e foi o que quase estava para sair. E deixa-me te dizer, todo mundo assiste, não perdes nada por não assistir. Falo por experiência própria. Vou dizer, alguns anos atrás, vamos dizer que era a rapariga no meu grupo de amigas que assistia o que muitas das pessoas não assistiam, né? E, sinceramente, eu estava ok. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que me ouvia falar de tais séries. E as séries não eram necessariamente más. Era, vamos dizer, eu chamo programas mais infantis. E ainda assim, na Splash. E o Splash também, que assiste comigo. Tá lá. Se o problema é ter o que falar, não te preocupes. Terá sempre alguma coisa para falar, mas não pode ser ao custo da tua alma. Não vamos esquecer de animes. Nem todos os animes estão aí também para você assistir. Há que filtrar. Eu assisto anime, então eu sei. Eu não assisto a tudo o que está ali. Eu vejo o trailer, eu vejo o primeiro episódio se eu não tiver certeza. Se o primeiro episódio está meio... Não, eu não vou assistir. Obrigada. Existem outros animes. Eu não assisti tantos animes, mas dos poucos que eu assisti. Um que eu acho muito bom é Haikyuu. Porque fala sobre espírito de equipa. E tu vês a transformação dos personagens por trabalhar em equipa ao longo das 4 temporadas. E de alguns filmes, tu gostas de ver os filmes, enfim.
Então ele mostra qualidades de um ser humano que são boas. E só para dizer que são, é engraçado. É muito engraçado. Porque não ver coisas que tu tiras uma lição, que lift up your spirit, levanta o teu espírito, porque assistir coisas que vão te pôr em baixo não vão te levar a lado nenhum. É sério, a vida... Eu gosto de dizer que eu vivo no mundo cor-de-rosa, porque eu escolhi ver o mundo de uma cor-de-rosa. Ver o lado positivo em cada coisa. E se a coisa que eu estou a assistir não tem lado positivo, não. Só para não falar também essas coisas de Halloween, corta já. Há muitas séries aí que põem episódio de Halloween, salta. Vou-te contar uma experiência que recentemente eu estava assistindo uma série inofensiva, mas tinha um episódio de Halloween, eu fiquei tipo, nessa mesma noite eu tive um pesadelo e eu acordei, tipo, pareceu que me deram uma pontada no coração, eu tive que rezar. Porque uma coisa que eu estou a focar muito nesse ponto é que quando assistes a esse tipo de coisas, tu estás a servir existem dois reinos, o reino de Deus e o reino da darkness, da escuridão, que está o diabo e os seus capangas. Então cada ação que nós damos, ou estamos a proclamar o reino de Deus, ou estamos a proclamar o reino da escuridão. Tudo é espiritual, literalmente tudo. Então quando eu assisti o tal episódio de Halloween, eu abri uma brecha para que o reino da escuridão tivesse acesso a mim. Por isso é que eu tive que acordar no meio da noite e rezar. E eu estava cheia de sono, mas eu não estava conseguindo dormir, eu estava meio perturbada. Eu se disser que eu vi um espírito aqui. Aqui não, né? Quando isso aconteceu. Então, a questão do mundo ser espiritual é muito mais importante do que tu imaginas. Esse vídeo está a ficar muito longo, vamos? Wrapping up. Antes de terminar o vídeo, eu quero também tocar um bocadinho na parte das redes sociais e o scrolling. Claro, nós vemos num mundo cheio de redes sociais, mas nem tudo que está aí é bom. Okay? Mesmo que dizes, não, mas eu vejo conteúdos na rede social, mas ainda assim esse conteúdo está a substituir o tempo que devias passar com Deus, então também está bom. Não, honestamente falando. E também uma das coisas que a rede social propaga às vezes é a comparação, a inveja e tudo mais. Então, o meu conselho para ti é: se tu passares mais tempo, de coração, a Bíblia, conhecerás a vontade de Deus e verás o que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Espero estar a falar bem. Então, é quando tu conheces o que é bom, perfeito e agradável a partir dos olhos de Deus, que quando vais para redes sociais, eu tenho redes sociais, mas eu já não fico lá há muito tempo a coisa, porque eu tinha o hábito de me comparar. Se eu quando nas redes sociais, não vou te mentir, eu não estaria a fazer esse vídeo aqui. Eu gosto muito de falar, mas falar para a câmera... Sério, se tu me visse a preparação, toda vez que eu venho falar para a câmera, eu fico toda tímida. Eu tipo, oh meu Deus, splash, vamos fazer isso de novo. Mas por conhecer a minha fraqueza, eu sei que eu tive que tomar decisões para limitar isso e claramente não deixar o inimigo entrar na minha cabeça. Porque não vou te mentir, há muitos pensamentos que existem aqui e que achamos ser nossos, que não são muito bons, mas foi o humano copycat que plantou, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, o mesmo para ti. Antes de entrar no telemóvel e ficares a ver a vida de outras pessoas, quero te perguntar, te conheces bem o suficiente? Conheces quem te criou? Conheces que Ele te ama muito, mas não vamos esquecer que Ele também é um juiz. Não é porque temos acesso ao sacrifício, ao sangue de Jesus Cristo, que Ele ainda assim não nos vai julgar o motivo das nossas decisões, porque Ele vê o coração. Lembra-se que eu disse no início do vídeo? É isso que eu quero que tu tenhas em mente. Então, sumário, as sugestões de filmes com mensagens muito boas. O meu favorito é The Forge. Eu amei esse filme, fala muito sobre ter uma comunidade. E o que eu mais gostei é que foca num rapaz e a sua caminhada dentro de uma comunidade, alguém que lhe guie, alguém mais velho, não só o nosso ciclo de amigos. É importante ter accountability. Eu vou deixar o significado dessa palavra aqui, enfim, ok? E claro, deixei filmes e as 3 a 4 séries que eu acho que é um bom início. E eu rezo para que Deus te acompanhe nessa caminhada, porque é divertido. Não, sério, quando tu conheces o que é bom, se torna muito mais fácil. Fica tipo, não, isso aqui não merece o meu tempo, não merece o teu tempo. E é isso, família. Nos vemos nos comentários. Quando assistir os filmes das séries, vem-me contar aqui nos comentários o que é que tu achaste. Eu não assisti todos, mas pode ser que já assisti quase metade da lista que eu deixei aqui embaixo.
Estudas os versículos que aí estão pelo capítulo mesmo, vai te fazer muito bem. Eu enfraqueci todo no teu coração. Partilha com alguém que também precisa de saber disso e deixa-me dizer, deixa-te deixar. Let me leave you com o último versículo, ok? 1 Pedro 1, 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ser santo significa estar separado. E Deus é santo. Ele te chama para ser santo. Um beijo!